Reportagem exclusiva do UOL. Carlos Bolsonaro e a segunda mulher do ex-presidente, Ana Cristina Siqueira Vale, receberam quase R$500 mil em depósitos em dinheiro sem origem identificada desde 2005. Os dados fazem parte de um laudo produzido pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. E a gente já está em contato, inclusive, com a autora dessa reportagem, a Juliana Dalpiva, nossa colunista e repórter aqui do UOL, para trazer essa informação para a gente a respeito do dinheiro em cash que foi recebido por Carlos Bolsonaro e ex de Bolsonaro. Olá, Juliana, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao UOL News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no UOL News. Então, eu consegui alguns dados de um laudo que foi produzido no Laboratório de Lavagem do Ministério Público do Rio de Janeiro, dentro dessa investigação que já tem desde 2019, tá? E que começa por um trabalho de reportagem feito por mim e por uma outra colega chamada Juliana Castro. A gente mapeou uma série de funcionários fantasmas. E aí, depois a investigação vai andando, tem quebra de sigilo em 2021, e esses dados que a Fabíola mencionou agora, esses 477 mil, são dados da quebra de sigilo, que aí, analisada na totalidade pelo Ministério Público, se identifica que a Ana Cristina, que é a segunda mulher do Jair Bolsonaro, recebeu na conta dela, entre 2005 e o ano passado, R$385.800 em, se eu não me engano, aqui 177 depósitos diferentes ao longo desse tempo. E o Carlos Bolsonaro, 91 mil em 7 depósitos. Sem origem, ou seja, é depósito em dinheiro vivo, sem que a gente saiba quem que depositou, né? Assim, sem saber de onde veio. Por que isso é importante, Fabíola? O Ministério Público vem padronizando essa investigação desde o Flávio, porque essa é uma maneira de fazer a lavagem de dinheiro, né? É não identificar a origem, é usar dinheiro em espécie e usar dinheiro em espécie sem identificação. Então, essa é uma das linhas de investigação que rastreia o caminho do dinheiro para ver como que esse dinheiro, que a gente também vê quando olha para as contas dos assessores, muitos saques, as pessoas sacavam quase que integralmente os seus salários ao longo do tempo. E aí depois esse dinheiro vai sendo usado em despesas, em imóveis, e né, nesse dado que a gente traz agora na nossa reportagem, mostrando como muito dinheiro também sem origem vai parar na conta da Cristina e na conta do Carlos Bolsonaro. Então, a gente vai continuar acompanhando o caso aqui, a gente vai ter mais informação exclusiva, nova, na nossa home aqui no UOL, nos próximos dias. Convido todo mundo para continuar acompanhando. Juliana, eu acho importante trazer, coloca para mim aqui a parte da reportagem da Juliana, para quem quiser a reportagem completa tá aí, essa fala do juiz Marcelo Rubioli. Né? Ele autorizou a quebra do sigilo justamente porque ele avaliou que os dados apresentados pelo Ministério Público eles mostram justamente indícios rotundos, foi o que ele escreveu, de atividade criminosa em regime organizado. E achei muito forte no fato de que ele diz que Carlos Bolsonaro é citado diretamente como o chefe da organização. É isso, Juliana? É isso, Fabíola, porque o Carlos é o vereador, é o detentor do mandato, né? Ele é a autoridade máxima dentro do gabinete. Então, assim, tem um discurso desde o Flávio, que era responsabilizar o Queiroz, né, pelo que aconteceu, mas aí, assim, você tem uma série de funcionários que são fantasmas, ou seja, gente que devia prestar serviço e não prestou. No caso do Carlos, chama bastante atenção que alguns dos assessores, esses que estão na quebra, chegaram a prestar depoimento no Ministério Público, Fabíola, e um que foi chefe de gabinete por 10 anos, não tinha sequer um e-mail para justificar o trabalho dele no período. Não é que ele não tinha nem a conta, tá? Ele não tinha um e-mail para o Carlos Bolsonaro em 10 anos de trabalho. Então, essas pessoas moravam em outras cidades, não trabalhavam no Rio de Janeiro, não prestavam, tinham outras atividades no mesmo período, outros empregos, e, enfim, como tudo é muito organizado, você vê as pessoas
serem funcionários fantasmas, trabalhavam em outros lugares. O vereador, ele é a pessoa responsável por tudo isso. É ele o responsável pelos seus funcionários, né? Sim. E aí, como tem também que a questão da investigação, né, que mostra o uso do dinheiro em espécie, é dentro disso que tem essa investigação que apura, sim, o Carlos como o líder de uma organização criminosa. Então, assim, o juiz fala sobre os indícios, né? E eu acho que a gente tem que ficar aqui bem tecnicamente presa, para não fazer nenhuma acusação leviana, porque ele costuma negar até aliás, agora a gente não recebeu o posicionamento. Sim, você já pediu o posicionamento, eu ia tocar justamente nesse ponto, ainda não recebeu uma resposta por parte de Carlos Bolsonaro.